E quando a gente pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, aí sim, a gente vai ter um olho não só em relação às notícias, artigos, eventos, mas também buscar referência de profissionais que já estão no mercado para que você comece a entender de que forma que eles estão atuando, como que eles estão se posicionando, como que eles estão se colocando no mercado para ver o que está dando certo, o que não está, e decisões. Por que eu não coloquei decisões aqui no Regulamento Geral de Proteção de Dados? Porque pode ser que isso tenda a te trazer alguma coisa de entendimento equivocado. Por exemplo, a gente teve na Bélgica, logo que surgiu o Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma decisão em torno de um DPO, que lá é DPO aqui é encarregado, que teria sido nomeado por determinada instituição uma pessoa que é Head de Compliance. E lá ficou acertado o entendimento de que ele, na qualidade de Head de Compliance, seria incompatível o acúmulo das suas funções com o cargo de DPO. Por dois motivos lá foram destacados. Porque não seria ético a pessoa que fiscaliza ser fiscalizada. Então, no geral, ele poderia não ter aí um bom desempenho das duas áreas, nem como de compliance. Será que ele estaria fiscalizando os trabalhos do encarregado na parte certa? E como encarregado, será que ele estaria cumprindo o dever de sensibilização também da sua área, a que ele estaria respondendo na área de compliance? E também por outro motivo, pela questão de entendimento lá de incompatibilidade de acúmulo dessas funções, por questão de tempo, como que ele conseguiria dar conta das atividades de DPO, já que ele tinha aí atividades tão robustas como Head de Compliance. E aí é só para lembrar, o DPO lá na Europa, ele tem dever legal de conformidade. Então, se você olha e pensa, se ele tem dever legal de conformidade, ele não tem só as atribuições aqui do artigo 41, ele tem as do artigo 41 e mais algumas coisas. E aqui ele tem esse canal de comunicação entre a instituição e os titulares, a NPD e todos os órgãos de fiscalização, dever de sensibilização, de conscientização de todos em torno de privacidade e proteção de dados, mas pensa que lá ele tem tudo isso e também o dever de adequação, o dever legal de conformidade, ou seja, é ele que faz ou conduz o projeto de adequação. Então, parece até razoável pensar que, de repente, ele pode não ter, claramente falando, tempo para as duas atividades. Em algum momento, ele acabar pecando e acabar deixando de lado uma das funções. E aí, se você olha para as decisões lá da Europa e traz para cá, aí você começa a entender, meu Deus, então quer dizer que o DPO, o encarregado, não pode, então, acumular função. No Brasil, a gente tem muito forte o nosso princípio da legalidade, que, inclusive, tem assegurado na Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, está lá no artigo 5º. E na nossa lei não tem nada proibido nesse sentido. Pode ser que depois venha alguma coisa de alteração da Lei Geral de Proteção de Dados dizendo, olha, o encarregado não pode ter acúmulo com outras funções, não pode desempenhar outras atividades. Mas hoje a gente não tem. E eu conheço profissionais que têm atuação forte em 10, 15, 20 instituições na qualidade de encarregado. Até porque, uma outra coisa, a Lei Geral de Proteção de Dados não exige exclusividade. Então, isso traz um conforto de que você pode aí ter atuação em mais de uma instituição, naturalmente respeitando as restrições da natureza do vínculo ali estabelecido. Então, se for na qualidade de empregado, tem que verificar lá as restrições impostas, de repente, pela CLT, de acordo com o tipo de jornada dedicado ali à função. Então, decisões são importantes a gente ter como foco do que acontece envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, mas sempre a questão crítica envolvendo, né? Muito se falou logo em julho, quando surgiu um levantamento falando que tinha 600 decisões no Brasil, trazendo a Lei Geral de Proteção de Dados como fundamento. Só que essas 600 decisões trouxeram a Lei Geral de Proteção de Dados como fundamento, mas não para uma condenação. Dessas 600 e poucas decisões, 80 eram de efetiva condenação. O que a gente tem também é muita decisão já de isenção, de absolvição de condenação em relação àquelas empresas que estão ajustadas. Ou, de repente, porque o fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados foi com base em algum artigo específico de definição, não tinha ali nada envolvendo pedido de condenação, também tem isso. Então, sempre buscar referências na Lei Geral de Proteção de Dados e no Regulamento Geral de Proteção de Dados, para que você tenha uma noção de prática